Existe um momento na vida em que tudo desacelera, mas não é aquele silêncio que traz paz, é um silêncio estranho, pesado, quase como se algo estivesse fora do lugar. Você continua fazendo o que sempre fez, acorda, segue a rotina, tenta manter o foco, mas por dentro algo incomoda. Porque nada parece mudar. Os dias passam e parecem iguais. As tentativas continuam, mas não mostram resultado. E então, sem perceber, um pensamento começa a surgir, devagar, quase como um sussurro. Será que eu estou preso? Porque você se esforça, você tenta melhorar, tenta evoluir, tenta sair do lugar, mas é como se existisse uma força invisível te segurando exatamente onde você está. E o mais difícil não é estar parado, é olhar ao redor e sentir que todo mundo está avançando, menos você. Pessoas crescendo, conquistando, mudando de vida. E você ali, no mesmo ponto, tentando entender o que está faltando. E quanto mais o tempo passa, mais a mente começa a te testar. Pensamentos começam a surgir. Talvez não seja para mim. Talvez eu não tenha o que é preciso. Talvez eu já esteja atrasado. E mesmo que você tente ignorar, eles continuam ali, insistindo, porque você ainda não viu o resultado. E é nesse ponto que muita gente desiste. Não porque não tinha potencial, mas porque não entendeu o processo. Porque a verdade é que nem todo progresso é visível, nem toda evolução faz barulho, e nem todo crescimento acontece na superfície. Existe uma fase que parece estagnação, mas na verdade é construção. Uma construção silenciosa. É como uma semente enterrada no solo. Você olha por fora e não vê nada. Nenhum sinal de vida, nenhuma mudança. Mas por baixo da terra, tudo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, caminhos estão sendo criados, uma base inteira está sendo construída, forte o suficiente para sustentar algo muito maior no futuro. E quem olha de fora não entende, acha que não tem nada acontecendo, mas tem. E isso também está acontecendo com você, só que você não consegue ver. Você sente o tempo passando, mas não percebe que está sendo preparado dentro de você. E então surge o erro mais comum, desistir antes de florescer. Porque existe um tipo de crescimento que exige silêncio, um tipo de evolução que acontece longe dos olhos, um tipo de transformação que não pode ser acelerado. Se crescer rápido demais, quebra. Se conquistar antes da hora, não sustenta. Se chegar sem estar preparado, perde. Então a vida faz algo que parece injusto, mas é necessário. Ela desacelera você. Ela tira o excesso de movimento, o barulho, as distrações e te coloca em um espaço onde você precisa encarar a si mesmo. Sem aplausos, sem validação, sem ninguém dizendo que você está no caminho certo. Só você e seus pensamentos. E é nesse espaço desconfortável, silencioso, muitas vezes solitário, que a verdadeira mudança começa. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a enxergar padrões que se repetem. Começa a entender suas próprias limitações. E isso não é fácil, porque crescer de verdade não é ganhar coisas. É perder versões antigas de si mesmo. E ninguém te prepara para isso. Todo mundo fala sobre sucesso, sobre conquistas, sobre chegar lá. Mas quase ninguém fala sobre os dias em que você duvida de tudo. Os dias em que você se pergunta se vale a pena continuar. Os dias em que nada faz sentido. Os dias em que você pensa em desistir. Não porque quer parar, mas porque está cansado de não entender. Porque parece que nada está acontecendo. Mas por dentro, tudo está sendo reorganizado. Sua forma de pensar começa a mudar. Sua visão de mundo começa a se ajustar. Sua força interna começa a crescer, mesmo que em silêncio. E isso não acontece no conforto. Acontece na dúvida, na espera, no vazio. E é aí que existe uma diferença que separa quem para de quem continua. A maioria das pessoas só segue quando vê resultado. Mas quem realmente evolui, continua mesmo quando não vê nada. Porque entende que o silêncio não é ausência, é processo. E talvez você esteja exatamente aí agora. Tudo parece lento, travado, distante, como se a vida tivesse simplesmente parado. Mas se não for isso, e se isso for preparação, e se você não estiver sendo ignorado, mas moldado, porque grandes mudanças não fazem barulho. Grandes construções levam tempo.
e grandes pessoas são formadas longe dos olhos de todos. Antes do reconhecimento, vem o anonimato. Antes da colheita, vem o tempo de raiz. Antes da mudança externa, vem a transformação interna. E esse tempo quase sempre é solitário, mas é necessário. E existe algo ainda mais profundo acontecendo, mesmo que você não perceba. Enquanto você acha que está esperando, você está sendo alinhado. Alinhado com decisões que ainda não tomou, com caminhos que ainda não enxerga, com oportunidades que ainda nem chegaram. Porque se tudo viesse agora, talvez você não estivesse pronto. Não emocionalmente, não mentalmente, nem espiritualmente. Então o tempo não está travado. Ele está ajustando. Ajustando o ambiente, as circunstâncias, as pessoas ao seu redor, mas principalmente ajustando você. E o problema é que fomos ensinados a acreditar que progresso precisa ser visível. Se não há resultado externo, parece que não há evolução. Mas os maiores avanços da sua vida acontecem em silêncio. É quando você começa a pensar diferente. Quando deixa de aceitar o que antes aceitava. Quando começa a se incomodar com aquilo que antes parecia normal. Isso é evolução. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém reconheça. Mesmo que ainda não exista resultado. E chega um ponto nesse processo em que tudo fica mais difícil, porque você já não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem precisa ser. E esse espaço é desconfortável. Você perde velhos hábitos, velhas conexões, até partes da sua identidade, mas ainda não construiu o novo. Você fica no meio do caminho. E é exatamente nesse ponto que muitos voltam para trás. Porque o desconhecido assusta mais do que o sofrimento que já conhecem. Mas quem permanece, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo em silêncio, se transforma. Porque a vida não está te atrasando, ela está te preparando. O que parece demora é base sendo construída. O que parece silêncio é alinhamento acontecendo. O que parece perda de tempo, muitas vezes é proteção. E talvez, sem perceber, o momento que você chama de estar parado seja exatamente o momento em que tudo já começou a ser construído dentro de você. E talvez o mais difícil de aceitar seja que essa fase não tem prazo. Não existe um relógio visível dizendo quando tudo vai mudar. Não existe garantia imediata de que o esforço de hoje vai trazer resultado amanhã. E isso incomoda. Incomoda porque você quer controle, quer sinais, quer provas de que está no caminho certo. Mas essa fase não funciona assim. Ela exige algo raro, algo que pouca gente desenvolve. Confiança sem evidência. Continuar, mesmo sem ver. Acreditar, mesmo sem sentir. Seguir, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Porque, no fundo, existe um conflito acontecendo dentro de você. Uma parte quer desistir, quer voltar para o que é confortável, para o que já conhece, mesmo que não seja melhor. Mas outra parte, mais silenciosa, mais profunda, sabe que você não pode voltar, porque você já viu demais, já entendeu demais, já sentiu que existe algo maior esperando por você. E depois, se você enxerga isso, não dá mais para fingir que não viu. Então você fica ali, entre dois mundos, o antigo, que já não te satisfaz, e o novo, que ainda não chegou. E esse espaço é um dos mais desafiadores que existem, porque não tem aplauso, não tem validação, não tem certeza, só tem você, e a decisão de continuar. E é exatamente aqui que a maioria quebra, não por falta de capacidade, mas por falta de resistência emocional. Porque crescer não é sobre fazer mais, é sobre suportar mais. Suportar a dúvida, suportar o silêncio, suportar a sensação de não estar chegando a lugar nenhum, mesmo estando. E enquanto tudo isso acontece, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Você começa a reagir diferente às coisas. O que antes te abalava já não tem o mesmo efeito. O que antes te distraía já não te prende. Você começa a ficar mais seletivo, mais consciente, mais forte, mesmo sem perceber. E isso não vem de fora. Vem desse processo silencioso, que você achou que era estagnação, mas nunca foi. Era construção. E quanto mais você permanece,
mais essa construção se fortalece, até que chega um ponto em que algo dentro de você muda de verdade. Não é externo, não é visível, mas é real. Você para de correr atrás de validação. Para de se comparar. Para de medir seu valor pelo tempo ou pelos resultados. E começa a entender algo poderoso. Que o processo não está contra você. Ele está por você. Que o tempo não está te atrasando. Ele está te alinhando. E que essa fase não é um castigo, é uma preparação. E quando essa compreensão chega, algo dentro de você se acalma. Não porque tudo mudou fora, mas porque tudo começou a mudar dentro. E é nesse momento que você deixa de apenas esperar e começa, de fato, a se tornar mais consciente, mais firme, mais preparado e, sem perceber, aquilo que parecia o ponto mais parado da sua vida começa a se transformar no ponto mais decisivo, porque foi ali, no silêncio, na dúvida, na solidão, que você construiu a versão de si mesmo, capaz de sustentar tudo aquilo que um dia pediu. E quando as coisas começarem a acontecer, porque elas vão, não vai ser um choque, vai ser uma confirmação silenciosa, de que tudo aquilo que parecia vazio, nunca esteve vazio, estava sendo preparado, e você também.